Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no canal. Esse vídeo aqui faz parte da série Criando o Norte, onde eu compartilho a construção de um projeto real na área de tecnologia. Meu objetivo aqui contigo é compartilhar erros, acertos, aprendizados e desafios que a gente tem na construção de um projeto desde a ideia até chegar no mercado. Eu me chamo Gustavo Ferreira, eu atuo com estratégia de negócios e tecnologia, e no vídeo de hoje a gente vai ver um dilema muito importante nessa construção de um projeto, né, de uma empresa nova ou de um produto novo. Se a gente trilhar um caminho de um micro SaaS ou o caminho de uma startup. Tá? Então fica comigo nesse vídeo, compartilha se tem alguém que está construindo um projeto que você conhece, ou se você está construindo o teu projeto, então olha esse vídeo até o final que ele vai ser bem importante, vai ser decisor na construção do teu negócio. Vamos aqui então para a tela do computador. A gente vai dar uma olhadinha aqui então sobre o nosso principal dilema. E de onde é que surgiu isso, né? Essa semana a gente participou de um evento referente a startups, debate com alguns empreendedores e com alguns investidores na área de startups. E no painel eles comentaram muito sobre qual é a abordagem que a gente tem que ter quando a gente está construindo uma empresa ou construindo uma startup, ou no nosso caso aqui um produto digital. E eles abordaram, né, que tem muitos empreendedores que têm, né, uma escolha por criar uma startup. A gente vai ver o que é esse caminho de startup, como trilhar esse caminho, ou se eu vou para uma linha de construir um micro SaaS. Parece que é a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. E o pensamento que ficou desse evento, eu quis resumir em uma frase, né? Então, toda a decisão de negócio carrega uma decisão de vida junto. Porque conforme a tua vida, conforme são os teus hábitos e o que tu quer da tua vida, é como tu vai direcionar o negócio. Não adianta, por exemplo, tu quer trabalhar de casa, é uma decisão tua de vida, mas também tu escolher um negócio que vai te levar para a rua o tempo todo presencial. As coisas não combinam. E quando a gente está falando aqui dessa construção de um produto digital, a gente tem esse dilema, e normalmente acaba acontecendo isso no começo, né? E era um ponto que, confesso que até tinha me passado, não tinha me dado conta o quanto isso é importante no negócio, nas minhas experiências do passado, até quando a gente construiu uma startup e tudo mais. E esse momento foi uma pauta de decisão bem no início, né? O que a gente quer com esse produto que a gente está construindo? A gente quer trabalhar nele durante toda a vida e ter uma receita recorrente, ou a gente quer investir tempo, energia e daqui a um pouco a gente fazer um exit e vender a nossa empresa? Muda, né, a forma de negócio, muda a tua forma de operar, acaba mudando e também vai mudar toda a tua trajetória, toda a forma que tu vai estruturar o teu negócio, tá? Então a gente vai falar sobre esses dois dilemas, tá? Então que é micro SaaS, eu quero construir um micro SaaS, eu só quero construir uma startup, tá? E a gente trouxe alguns pontos aqui para você refletir. Então é bom deixar aí pensando também o que você quer para sua vida para tentar conectar isso com o negócio, porque senão vai ser um sofrimento, né? Negócio indo para um lado, né? Tu querendo fazer outra coisa não vai dar certo. Que é um micro SaaS, um SaaS. Então é uma plataforma muitas vezes vendida por assinatura, onde o usuário vai lá, compra a sua assinatura e ele vai ter acesso a algumas funcionalidades. Quando a gente fala de micro SaaS, ele normalmente é algo mais específico, mais direcionado, em alguns casos mais nichado, mas não chega a ser um serviço, ou digo, uma plataforma completa que funciona tipo um RP. Um RP que tem todas as funcionalidades de contabilidade, de financeiro, de pagamento, nota fiscal, tem tudo. Então ele é completo. Quando eu falo de micro SaaS, eu estou pegando e solucionando uma dor específica. Pode ser na área de compras, pode ser na área de vendas, na área de marketing, né? Quando a gente fala de micro SaaS, a gente está falando de 2, 3 funcionalidades principais que esse micro SaaS resolve. Tem alguns que até tem menos, né? Mas então ele é bem específico. Tá? Então ele é um sistema normalmente vendido por assinatura. Quais são os pontos que vão trazer as características de um micro SaaS para a gente? Vamos olhar. Primeiro, quando eu falo de micro SaaS, a gente está imaginando ter uma abordagem de receita recorrente. Ou seja, se eu trabalho por assinatura, né, então eu vou ter assinatura, meu usuário vai estar pagando uma assinatura mensal, a gente vai estar recebendo também, né, esse valor mensal na plataforma, né, pelos gateways de pagamento, e eu vou ter uma receita mais recorrente, um pouco mais previsível também. Se eu tenho um número de usuários, eles pagam a assinatura, dificilmente de um mês para o outro todos os teus usuários vão acabar saindo. Alguns, claro, vão saindo e faz parte disso do negócio, né, que a gente chama do churn. Churn é quantas assinaturas eu reduzi, quantas elas saíram, eu acabei perdendo, né, ao longo de um mês para o outro,
Então, normalmente a gente vai variar, pode ter negócio que vai ter um churn de 3%, 4%, tem alguns que pode ter mais, 10%, 20%, e isso também é uma forma de tu medir o quanto está sendo bom, né, o teu micro SaaS, aquilo que tu desenvolveu. Quando vê, tu fez uma abordagem de marketing, vendas muito boa, mas quando o usuário chegou na tua plataforma, começou a olhar, começou a mexer, não era bem aquilo que ele imaginava, ou tu vendeu errado, ele não entendeu, então tem um churn muito alto. Então também isso aí traz uma forma de acompanhar o teu negócio. Então a gente está falando aqui de receita recorrente e muitas vezes a gente fala de bootstrap. O que é bootstrap? Bootstrap é quando tu faz o investimento na tua própria empresa. Então eu começo meu SaaS, desenvolvi, validei com meus usuários, começo a vender. Começo a ter que a gente fala de receita recorrente. Dessa receita recorrente, uma parte eu vou reinvestir, né? Então eu vou estar reinvestindo dinheiro na minha plataforma, né? Então a gente chama muitas vezes de bootstrap, ou peguei um dinheiro e vou investir nela. Então eu estou fazendo um investimento, né, do meu próprio dinheiro, tá? Então muitas vezes acontece sendo esse crescimento. Como esse crescimento ele é linear, vamos dizer, um crescimento porque eu tiro um pouquinho da receita e invisto. Normalmente eu não vou ter uma equipe também muito grande, vou ter uma equipe menor, porque minha receita ela cresce devagarinho, minha equipe vai crescendo. Em alguns casos, a gente vê startups que tem aí um MMR, ou seja, sua receita mensal, né, de faturamento de 150, quase aí na casa dos 200 mil, tendo uma, duas pessoas na equipe. Tá? Então, uma característica muito importante que a gente vê também no MicroSaaS é a equipe reduzida. Muitos processos são automatizados, então os processos a gente automatiza, tudo fica fluindo de forma, entre aspas, né, automática, né? Então não tem 100% automático, a gente tem que estar sempre olhando, monitorando, mas é uma equipe reduzida. Muitas vezes é um empreendedor sozinho, ele um sócio, uma sócia, depois contrata mais uma pessoa, talvez para atendimento, outra para marketing, e essa é a equipe que se mantém, tá? Então o SaaS ele normalmente tem essa característica, tá? Então, como a gente falou antes também, um crescimento mais lento não porque o negócio não explodiu, não deu certo. É um crescimento mais lento porque eu estou reinvestindo aquela receita que entra, então cada vez que ela aumenta, eu também vou tendo um crescimento mais linear. A gente consegue ter uma previsibilidade melhor e também a gente consegue ver essa curva linear crescendo. Fundador recebe antes, o que é isso, né? A pessoa que fundou a startup, quase me confundi. A pessoa que fundou, criou esse micro-SaaS, ela já começa a receber desde o momento que ela já está faturando. Então, o fundador já recebe antes porque ela já está recebendo um dinheiro. E conforme o micro-SaaS vai crescendo em termos de faturamento, o fundador também, a pessoa que está ali, construiu isso também já vai recebendo. Talvez recebe um pouquinho no início, mas vai crescendo conforme a empresa cresce também, o micro-SaaS vai crescendo também. Tá? E o ponto que eu queria fixar aí na tua memória, quando eu falo de micro-SaaS, a gente está falando de ter mais controle, ou seja, eu tenho, é mais previsível aquilo que está acontecendo, eu tenho mais autonomia. O que é autonomia? Está mais na minha mão. Né? Eu conheço, eu sei, né, a previsibilidade, quantos clientes eu tenho, eu posso tomar a decisão de quanto que eu vou investir ou não, né? Eu que vou controlar isso, então eu consigo ter essa visual mais tranquilo, tá? Então, são algumas características quando a gente falar de micro SaaS. Agora a gente vai fazer esses mesmos pontos para a startup. Não sei se tu já tinha refletido sobre esses pontos, mas falando de micro SaaS, ela tem uma linha diferente de startup. Né? E agora eu queria ver se tu já consegue imaginar, o que tem diferente na startup? É muito parecido, mas a abordagem, a estrutura, a forma de trabalhar, a forma de controlar ela é diferente, até porque o objetivo no final também ele é diferente. Vamos olhar então aqui. Startup. A startup a gente vai ver que quando a gente vê a parte de dinheiro, né, quando eu falava de micro-SaaS, a gente está falando de receita recorrente. Aqui, normalmente, uma startup, a gente começa ela entra numa fase de pré-operacional, operacional, ou seja, antes de começar a vender, depois começa a já ter alguma receita e eu vou em busca do investimento. É a coisa mais importante que alguém que está começando uma startup é buscar o seu investimento. Micro-SaaS eu vou buscar mais receita recorrente. Startup começou a ter uma receita, eu vou em busca de investimento. O que é esse investimento? É alguém que vai investir na empresa. Esse investimento ele pode vir, pode ser de alguém da família, normalmente algum conhecido, alguém que quer investir, né, te dar um apoio, 50 mil, 60 mil para tu começar teu negócio. Investidor anjo também é uma alternativa, alguém que vai ali, então pega um dinheiro e vai colocar, vai ser uma das primeiras pessoas que vai acreditar no teu negócio.
Ou depois a gente pode ter as aceleradoras, né, né, de startups, que ela pode te dar esse ajuda, né, no início. Muitas vezes nesse início mais early stage, que a gente fala, né, nesse início, é um cheque menor, que a gente fala, um dinheiro menor para dar esse empurrão. Depois a gente pode ir para uma linha mais, né, de fundos de investimento, fundos de capital de risco. Então eles vão querer investir também em startups e tantas outras alternativas. Mas a busca aqui do empreendedor em si é o investimento, tá? Então, pelas mais variadas formas. Tem o corporate, né, aqui, então, das empresas também. Então, são várias formas que a gente tem de buscar investimento. Mas qual é o objetivo? Ter um dinheiro para a empresa começar a escalar. Para ela começar a escalar, ela começar a expandir, o que acaba acontecendo? Eu acabo tendo um time maior, muitas vezes. Né? Então, eu vou ter um time maior. Se no Microsoft eu tinha uma equipe mais reduzida, aqui eu estou buscando ter uma equipe maior, que eu tenho investimento maior. Então, eu vou contratar lá uma equipe, uma pessoa para marketing, vou contratar uma pessoa para RH, uma pessoa de vendas ou duas de vendas, vou contratar o meu time tech, né, o time de desenvolvimento de tecnologia. Então a empresa começa a criar corpo. O papel do founder, além de ter toda a estratégia do negócio que ele acredita, ele vai ter um papel de gestão também muito forte, ter que liderar essas pessoas. E não é só, tá, tem um dinheiro, recebeu aí 500 mil, vou contratar pessoas e tá, agora eu vou ficar em casa e deixar o pessoal trabalhando. Não, tem que se envolver também nesse, né, no negócio em si, no dia a dia. Então ele tem que exercer um papel de gestão e liderança muito forte, e a parte da estratégia de negócio também vai ficar muito a cargo dele. Então são dois pontos importantes que o empreendedor vai ter que desenvolver. Então veja que a gente falar de micro-SaaS é uma coisa mais, entre aspas, tranquila e mais devagar. Aqui já tem um ritmo um pouco mais, a gente olhou aqui, acelerado. Então ele tem um desenvolvimento acelerado, tá? Então a gente já começa a ter dinheiro, já começa a ter equipe, já começa as implementações, já começa a vender mais, porque eu tenho aqui também uma pressão por crescimento. Mas de quem é essa pressão por crescimento? Quem é que está te pressionando para tu crescer? Quem? Os investidores, exatamente. As pessoas que deram esse dinheiro aqui, ó, a família, investidor anjo, uma aceleradora, um fundo ou alguma empresa que vocês fizeram um programa de conexão, eles deram dinheiro. Eles, claro, eles sabem toda a curva de maturidade de uma startup, mas o objetivo fim deles é que tenha um crescimento de certo modo acelerado também. O dinheiro, a receita, muitas vezes ela vai ficar ali na empresa, não vai ter uma receita muito alta, porque eu já tenho caixa, eu já recebi o dinheiro, então eu consigo implementar muito fácil. E o fundador, normalmente, ele recebe por prolabore, ou seja, ele recebe o seu salário, como se fosse um, entre aspas, empregado. Ele não vai pegar o dinheiro lá, o cheque de 500 mil que o investidor deu, vai pegar, agora, então tá, 250 mil são meu e o resto eu vou botar na empresa. Não, normalmente tem acordo, né? Tem alguma questão na parte contratual também, né? Se ele está dedicado full time na startup, muitas vezes o fundador ele tem que estar, se não tem que estar, um dos sócios tem que estar full time, e eles vão receber um prolabore como um funcionário normal. Quanto que é esse salário? Depende, se é acordado com investimento. Mas também não pode ter algo muito além do que a tua empresa está faturando. Não pode, então agora eu quero meu salário de 30 mil reais então para minha startup. Pô, mas tu ganhou 200 mil da aceleradora, não faz sentido. Então tudo é negociado, muitas vezes essas coisas ficam em contrato, mas o ponto é, o teu salário ou o dinheiro que tu recebe não está diretamente relacionado à receita da empresa, tá? Então a empresa está buscando aqui crescer e criar corpo, ela está buscando aumentar de tamanho. Esse aumento de tamanho pode levar alguns anos, né? Então tem várias fases que a empresa vai passar. Ela tem uma fase de early stage, então que é as fases iniciais, né? Então depois até ela conseguir encontrar o seu produto ideal, né? Então ter o product market fit, então conectar o produto com necessidade do mercado. Depois ela entra para uma fase maior aí de escala, de tração, para depois ela ganhar corpo. Nesse caminho todo, ela vai ter muitas vezes investimento de uma aceleradora, de um fundo, né, que a gente fala então de um pré-seed, que é o investimento aí, o semente, o seed, o série A, série B, então até chegar o momento do exit. O que é o exit? Este é o fim de uma startup, né? Se ela chega lá no fim, fez sua trajetória em 4, 5, 6, 7, 8 anos, né? Ela se consolidou lá como uma empresa já referência no mercado naquele segmento, e uma empresa maior vem e compra ela. Quando ela compra,
todos os investidores acabam saindo, muitas vezes até o fundador ele sai. Né? Talvez ele faz um período de transição para essa empresa que está comprando, fica 1, 2, 3 anos, tudo mediante acordo e contrato, e aí ele sai e ele recebe seu dinheiro. Então, por isso que o maior retorno aqui é quando acontece o exit, aqui é o fim. Então, durante a jornada ele recebe, né, o seu prolabore, pode ter alguns acordos também de receber algum lucro, alguma coisa assim, mas o seu maior retorno vai ser no fim, quando a startup vende. Já no MicroSaaS, o que a gente olhou? É um crescimento linear, então ele já vai ganhando desde o início, talvez ele vai ganhar bastante mais no fim, mas ele vai demorar para ganhar um volume tão grande quanto este. Então tem que botar na balança. O que vai acontecer primeiro? Depende, a resposta clássica, né? Depende. O que vai acontecer primeiro? Depende, né? Então, a gente olhou esses dois pontos, tá? Então aqui para você poder comparar aqui, então certinho, deixa eu só organizar aqui. Organizar, olha que bonito. Tá? Então a gente poder comparar aqui receita recorrente com investimento, equipe reduzida com um time maior, crescimento mais lento, crescimento acelerado, a pressão aqui, né, envolvida também. O fundador ele já vai recebendo antes, aqui ele recebe o prolabore e o maior retorno vai ser lá no fim. Tá? Então a gente olhou esses dois módulos. Então agora para você pensar e poder refletir, né, sobre esses pontos que a gente acabou falando, vou botar aqui, então para pensar. O que tem que levar em conta, né, para você tomar a decisão aí do que né, você vai, agora eu estou começando uma empresa, estou aqui com o meu projeto, estou acompanhando aqui toda essa série, me empolguei, só que eu preciso decidir. O que tem que levar em conta? Primeiro, tempo versus dinheiro, né, se tu precisa ter caixa, não precisa ter caixa, eu tenho tempo para esperar esse dinheiro, eu estou disposto a ficar aí 5, 6 anos talvez investindo numa linha de startup, ter o dinheiro lá no fim, não, eu já quero ter uma receita agora. Por quê? Por N motivos. Quando vê, tu tem um trabalho, tu trabalha durante o dia, tá fazendo teu micro SaaS nas horas livres, 1, 2 horas por dia, e tu quer começar devagarinho, quer começar a receita. Ou não, tu já é empresário e está querendo investir numa startup, quer se dedicar para isso. Então tem que levar em conta o tempo que você tem, quanto você está esperando de tempo também para receber esse dinheiro. Tá? E muitas vezes, né, a gente olha aqui, conectando já com o segundo ponto, a gente está na startup, quando vê tu já está há 3 anos, tu já está aqui saturado de pressão, mas se tu sabe que se tu ficar mais um ano, talvez tua startup vai crescer 30%, o valor dela vai aumentar mais, tu vai ter mais um dinheiro para ficar mais 2, 3 anos e aguentar toda a pressão, né, eu vou ganhar muito mais. Então é um jogo aqui entre autonomia e pressão, né? Também num lado eu tenho mais autonomia, no outro eu recebo mais pressão, pressão no bom sentido. O que é essa pressão que a gente fala aqui? É que tu tem que prestar conta do faturamento, da margem, receita, do churn, do CAC e do LTV. Então são tantos números que tem que prestar conta para os investidores que isso não quer dizer que é uma pressão, mas a cada mês, a cada 3 meses tem que falar como é que tá os números da tua empresa. Afinal de contas, foi eles que botaram o dinheiro, eles que investiram esse dinheiro na empresa, então eles têm que, né, tendo o mínimo, ter as informações, né? Então, tem que levar em conta isso. Se trabalha bem com pressão ou não, ou se prefere ter mais autonomia, aceita ter menos autonomia. O outro ponto, controle versus escala também é um ponto que a gente tem que olhar. Controle versus escala. Ou um eu tenho mais controle, vai crescendo mais gradual e lentamente, no outro eu estou buscando a escala, um crescimento exponencial do dia para o outro que a curva, né, cresça de uma vez e o negócio exploda. Então, tempo, dinheiro, autonomia e pressão, controle versus escala e o último, caixa versus valuation. Como assim? Caixa. Quando eu falar em caixa, eu estou falando muito do micro-SaaS, né? Então está gerando caixa, retiro um dinheiro desse caixa e por outro lado eu posso reinvestir uma parte. Então o meu foco é receita, receita, receita e gerar caixa. Quando eu falo de startup, meu foco vai ser valuation. O que é isso? É o valor da minha empresa. Quanto mais ela vale, melhor é para mim quando eu for fazer o exit. Ah, se minha empresa agora ela vale 1 milhão, quando for ter o exit, pô, eu vou receber 1 milhão. Pô, minha empresa vale 500 milhões. Pô, então quando tiver o exit, ou seja, quando minha empresa for vendida, esse vai ser o valor que a gente vai receber propriamente disso. Então, é um crescimento esse valuation. Em cada rodada de investimento, cada momento que a empresa vai crescendo, esse valuation vai aumentando. Então, startup, meu foco é valuation. Quando eu estou falando de micro-SaaS, meu foco vai ser muitas vezes caixa. E aí são esses principais pontos aí que pode levar em conta para poder decidir aquilo que você vai querer para o teu negócio. Agora a gente vai ver o que faz sentido para você. Ir para uma linha mais de micro-SaaS ou ir para uma linha mais de startup, para onde você acha que faz mais sentido.
Escreve para mim nos comentários o que faz sentido para você. Se é a linha de micro SaaS ou a linha de startup, para a gente poder debater. Nossa linha aqui que a gente está seguindo é para a linha de micro SaaS. Nossa linha aqui que a gente já decidiu e pelos nossos debates e conversas, a gente está indo mais para uma linha de micro SaaS, porque a gente já tem empresa, já tem operando outras frentes, então o micro SaaS ele vem para complementar a receita da empresa, um crescimento mais linear e previsível, né, para a gente complementar com os nossos produtos. Então, a nossa linha que a gente está seguindo aqui. Mas qual você tem maior interesse? Qual você pretende se conectar mais, faz mais o teu coração vibrar e querer se envolver nesse projeto? Tá bom? Então, legal ter ficado até aqui o final desse vídeo. No próximo vídeo a gente tem então uma missão de falar um pouquinho sobre o modelo de negócio, produto, execução nessa frente que a gente está escolhendo aqui. E a gente também ficou pendente, né, questão do canvas de proposta de valor para a gente poder explorar um pouquinho mais, tá? Se esse conteúdo está fazendo sentido para ti, então não deixa de curtir, se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Eu te vejo então no próximo vídeo e tchau!